Evangelho, segunda-feira da 19ª semana do Tempo Comum, hoje memória de São Domingos de Gusmão, sacerdote. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos e taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo os filhos são livres. Mas, para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da 19ª semana do Tempo Comum, hoje memória de São Domingos de Gusmão, sacerdote. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos leva de volta ao 17º capítulo do Evangelho de São Mateus. Estamos ouvindo a última parte desse capítulo. E ela se compõe, no Evangelho de hoje, em dois trechos. O primeiro trecho é o segundo anúncio da paixão feito por Nosso Senhor aos discípulos. E qual é a experiência dos discípulos ao ouvirem esse segundo anúncio da paixão? Distinta da primeira, em que Pedro se rebela, vamos colocar assim, por uma dificuldade de aceitação, nessa, Mateus descreve que o coração deles ficou triste. O coração dos discípulos se entristece diante do anúncio da paixão do Senhor. Anteriormente, no próprio Evangelho de São Mateus, esse último sábado, nós acabamos ouvindo a narrativa da Transfiguração pelo Evangelho de São Lucas. Mas, na sequência do Evangelho de Mateus, entre o primeiro e o segundo anúncio da paixão, tem a experiência da transfiguração do Senhor. E na narrativa de Mateus, aparece uma frase a mais de Jesus que diz aos discípulos: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo os olhos, não viram ninguém. Jesus estava sozinho. No momento em que a nuvem baixa, que nós falávamos, que era o símbolo da presença do Espírito Santo, e nisso fizemos a referência à Santíssima Trindade, como nos ensina o Catecismo, naquele momento os discípulos colocam o rosto por terra, como na tradição do Antigo Testamento, quando Deus fala a Moisés e fala a Elias no alto da montanha, ambos colocam o rosto por terra, com medo de contemplarem a face de Deus e serem mortos por conta de seus pecados. Olha que coisa fantástica, meus irmãos, porque contemplam a face de Jesus e, entretanto, não morrem. Eles contemplaram o rosto do Filho de Deus e não morreram. Mas o que isso significa, Padre? A grande misericórdia de Deus por nós. O rosto de Jesus é um sinal de misericórdia. O Filho de Deus ter um rosto como o nosso é um sinal de misericórdia. O mistério da encarnação é um sinal de misericórdia. Nós falamos que vemos Cristo nos nossos irmãos, ou melhor, que somos chamados a agir com misericórdia pelos nossos irmãos e conseguimos reconhecer a misericórdia em nosso coração quando agimos em favor dos nossos irmãos, promovendo por eles o bem e a caridade.
Mas quando o Senhor nos fala que Ele escolhe estar junto dos pequenos e abandonados, dos que sofrem e passam por perseguições e provações por causa do Evangelho, significa dizer que ali também está o rosto de Deus por nós. A parábola do rei que volta e recompensa aqueles por tudo que lhe fizeram, e eles perguntam: mas Senhor, onde foi que lhe encontramos? Ferido, faminto, sedento, encarcerado. E ele vai dizer: toda vez que fizestes isso a um dos menores do meu reino, foi a mim que fizestes. O que significa dizer que quando olhamos para os nossos irmãos e irmãs em situação de necessidade, falávamos a respeito disso ontem no domingo, citando o tema da esmola, do tirar de si para entregar para o outro. Aquilo que o Senhor te deu agora é teu. Ele lhe perdoou. Ele lhe deu o perdão para que você agora possa tomar disso, dessa graça. O perdão te trouxe de volta a paz. O perdão reestabeleceu de novo a força do Espírito Santo em ti, para que você possa oferecer do que é teu, dessa força do Espírito que agora está em ti, dessa cura que você recebeu, ou seja, desse vigor de vida que agora você tem, você possa oferecer pelo teu irmão necessitado, que ferido pelo pecado necessita do teu perdão, que ferido pelos seus erros necessita da potência de Deus que o leve a não mais pecar ou a não acreditar que está condenado à morte pelo pecado. E aquilo que o Senhor lhe deu, agora você toma do que é seu como graça espiritual e oferece pelo teu irmão. E nisso recolherá um tesouro no céu. E cada vez então que vemos a face do nosso irmão, podemos reconhecer também a presença de Cristo nele. E ali está a face de Deus. O Senhor escolheu ter um rosto por nós. O Senhor escolheu deixar-se ver por cada um de nós. O Deus que outrora invisível, agora se faz visível. Nos braços da Virgem Maria, nos braços de São José, a imagem tão bonita de São José com o menino, e a oração de São Bernardino que diz que o seu olhar, São José, por ele, possa ser também o nosso olhar, que se recomenda ao olhar de São José na hora de contemplar o menino. Que oração delicada, que se deixa ver por Pedro e todos aqueles que foram curados pelo Senhor. Pensemos um instante neles. Todos aqueles que iam até Jesus, como a mulher de Ciro e Sidônia, aquela cananeia que intercedeu por sua filha, vocês lembram dela? Então, ela olhava para o rosto de Jesus e reconhecia, nós falávamos a respeito disso, ela usava a expressão Senhor, usava a expressão Filho de Davi, ela reconhecia nele a presença de Deus. E com que esperança ela olhava para aquele que os profetas e reis escondiam o rosto com medo de serem fulminados. Segundo a tradição, não faziam isso aleatoriamente, existia um senso da tradição, e não apenas um senso da tradição, mas acontecimentos históricos a respeito da pureza e da grandeza de Deus. Quem poderá contemplar a face de Deus? E eis que, no mistério da encarnação, Deus vem habitar no meio de nós e assume a nossa humanidade para que pudéssemos contemplar a sua face. Por isso falamos sim que o rosto de Cristo está no rosto dos irmãos que sofrem. Falamos que o rosto de Cristo está no rosto de cada um dos homens e mulheres batizados que esperam por Deus e que buscam contemplar a sua face. Por isso somos chamados a amar cada um de nossos irmãos com o mesmo amor com que amamos Jesus, pois o Senhor escolheu para si ser conhecido
com aquele rosto, com aquela face. Ser amado com aquele rosto e com aquela face. Deus invisível se fez visível aos homens pelo mistério da encarnação no seio da Virgem Maria e nos entregou uma face. Mas Ele que escolheu habitar em cada um de nós e pelo batismo se une a cada um de nós, escolheu ser amado com a face de cada um de nossos irmãos. Cada homem e mulher que vejo no mundo representa para mim a face de Jesus. E é daquele modo que o Senhor espera ser reconhecido e amado por nós. Como é importante renovarmos essa certeza. E hoje fazemos memória de São Domingos de Gusmão, o grande amigo da Virgem Maria, que recebeu o tesouro do Santo Rosário e nos apresentou a todos nós. Mas antes ainda, São Domingos foi um homem de grandes virtudes. E uma das características de São Domingos era suplicar todos os dias a Jesus. Meus irmãos, todos os dias, desde a tenra idade, porque o seu itinerário de passos largos na vida cristã começa aos 14 anos de idade. Então, desde tenra idade, e ele viveu um período dificílimo, onde tinha uma heresia chamada albigense, que procurava infundir a ideia de que existiam duas esferas de poder sobre o mundo, o bem e o mal, de igual potência e valor, e que alguns estavam separados para o ordenamento do bem e outros separados para o ordenamento do mal. Bom, isso é só em linhas bem gerais o que era a heresia. Tem muito mais coisa complicada, mas o ponto aqui de gravidade da heresia é, digamos assim, acreditar que Deus não é uma potência suprema, né? Mas de que existe um outro poder equivalente a ele. E isso a gente sabe que é a típica postura do inimigo, de querer fazer-se igual a Deus, né? E aí o nome de São Miguel Arcanjo diz tudo, né? Quem é como Deus? Não há. Deus é único. Bom, ele combateu duramente o avanço dessa heresia e foi quando Nossa Senhora lhe entregou o Santo Rosário, de maneira que meditando o que? A paixão do Senhor. Paixão, morte e ressurreição do Senhor. Meditando os mistérios da vida de Jesus, mas a centralidade do Rosário é exatamente o Senhor que se encarna para entregar a sua vida em sacrifício pela salvação dos homens. Depois vem os mistérios gloriosos. Então, se podemos colocar assim, o Rosário como ponto ápice é o sacrifício redentor de Cristo por nós, a salvação dos homens. Então são os mistérios dolorosos que trazem o ponto central, digamos assim, da meditação do Santo Rosário, porque tudo que vem antes leva a isso, tudo que vem depois é consequência disso, dessa entrega de amor. Oh, meu irmão, minha irmã, como o Rosário da Virgem Maria bendito. Então, eis aqui, São Domingos pedia sempre a Nosso Senhor, desde tenra idade, que lhe desse a graça da caridade perfeita, ou seja, um coração forte e grande o suficiente para amá-lo intensamente. Cito aqui os pedaços. Em toda parte mostrava-se homem evangélico por palavras e atos. São Domingos falava muito pouco, vivia com Deus na oração e sobre isso costumava exortar seus irmãos. Havia um pedido a Deus que lhe era frequente e especial, que lhe concedesse a verdadeira caridade, eficaz em atender e em favorecer a salvação dos homens. Assim fazia porque julgava que só seria verdadeiramente um bom membro de Cristo quando se entregasse totalmente à salvação dos homens, como o Salvador de todos, o Senhor Jesus Cristo, que se ofereceu todo para a nossa salvação. Esse daqui é um trecho dos escritos da história da Ordem dos Pregadores, que hoje vem citado na Liturgia das Horas como texto da segunda leitura do ofício, para a memória de São Domingos de Gusmão. Então os discípulos estão diante
do anúncio da paixão. Falávamos do rosário com o epicentro sobre os mistérios dolorosos, né? O sacrifício de amor do Senhor pela salvação das almas. São Domingos pedia ao Senhor ter a caridade perfeita para entregar sua vida inteira, olha que fantástico, como um sacrifício de amor pelo próximo, mas pela salvação dos homens, para levá-los ao conhecimento da verdade e da vida em Cristo. Ontem o Evangelho falava sobre ter uma bolsa que não perecesse. E pouco mais, alguns dias atrás, estamos meditando que o significado e o sentido da vida criada por Deus não é outro senão viver para fazer dessa vida uma entrega, um dom de amor, uma entrega na caridade. Por quem? Por meus irmãos. Porque contemplo neles a face de Cristo. Porque para eles se orientou o inteiro amor do meu Deus e Senhor. O inteiro amor do coração de meu Deus e meu Senhor se orientou na direção da salvação de cada um de meus irmãos. Como posso dizer amar ao Senhor se o meu coração não se orienta também na mesma destinação de amor que vai o coração de meu amado? Se digo que amo a Deus e o amor do coração do meu Senhor se ordena nessa direção, como posso dizer amá-lo se o meu coração também não se ordena, não se orienta na mesma direção de entregar tudo o que tem pela salvação daquele? Se digo que amo a Deus, é importante aprender a amar e entregar minha vida pela salvação de meu irmão, porque assim aquele que eu amo, Deus, ama a cada um de meus irmãos. O que Deus faz com o seu amor? Ele emprega tudo desse amor para o perdão e a salvação das almas. Se eu digo que o amo, devo fazer o mesmo. São Domingos compreendeu isso. E vejam como a oração do Santo Rosário, a meditação dos mistérios da paixão, morte e ressurreição do Senhor, nos leva a esse itinerário de graça. Porque o percurso completo do Rosário, como falávamos ainda há pouco, nos entrega exatamente a possibilidade de meditar cada uma das passagens da vida de Nosso Senhor. Desde o momento da encarnação até o seu sacrifício redentor, sua ressurreição e depois sua ascensão aos céus e, claro, a assunção e a coroação da Beatíssima Virgem Maria. E esses dois últimos mistérios do Santo Rosário ecoam profundamente, não só com toda a história da Igreja, mas também com as palavras que nós tivemos a chance de conhecer depois de São Domingos. Como assim, Padre Fábio? São Domingos não viu Fátima. São Domingos não acompanhou a aparição de Bom Sucesso, nem as demais aparições de Nossa Senhora do 1500, do 1600, as do 1700 e do 1800. Entretanto, ele, com toda a Igreja, já conhecia a dignidade conferida à Santa Mãe de Deus, mas depois dele, a Igreja conheceu de maneira mais exuberante e perfeitíssima, porque foi se dando ao saber sempre mais profundo que não será fora do Imaculado Coração que se estabelecerá o reino dos céus. Assim como o Filho de Deus se encarnou pelo seio da Virgem Maria e se fez homem como nós, é através do Imaculado Coração que o Senhor quer edificar o seu reino e que ele virá em sua glória. Mas como assim, Padre Fábio? Da forma como já ouvimos várias vezes, mas em que modo? Bom, como falávamos em outras ocasiões, o Imaculado Coração de Maria, a ela foi confiada a intercessão pelas graças em nosso favor. Todas as graças foram confiadas à intercessão da Santa Mãe de Deus. Vimos isso já nas bodas de Caná. Mas como poderia o Senhor confiar a Maria, a Beatíssima Virgem Maria, a entrega daquele, a nós, a todos nós, a toda a humanidade, a entrega daquele que é o princípio de todos os dons
que é Cristo Jesus, através do mistério da encarnação, e não mediar também por aquele coração imaculado agora, não só por aquele ventre, mas por aquele coração imaculado, porque o coração de Maria é imaculado, por isso está perfeitamente unido ao coração de Jesus. Dessa forma, através do coração de Maria, o Senhor nos participa todos os dons necessários em favor da nossa salvação. Que grande intercessora, que amando perfeitamente o Filho de Deus, nos ensina a amar, a nós que fomos entregues a ela, aos pés da cruz como filhos, ela nos ensina a amar seu filho como uma mãe ensina seus filhos. A beleza do amor, assim a Virgem Maria ensina a cada um de nós, seus filhos, a amar Jesus como ele merece ser amado. E conhecendo as nossas fraquezas e fragilidades, intercede aos pés do Senhor, junto à Trindade Santa, para que as graças necessárias e o perdão, ou seja, uma das graças principais é o perdão de Deus, por nós aconteça de maneira eficaz. E ela também toma os cuidados pelas nossas demandas e necessidades, a fim de que não nos falte absolutamente nada, como uma mãe zelosa zela por seus filhos, a fim de que possamos crescer no amor e vivermos a plenitude do nosso batismo. Meu irmão e minha irmã, que maravilha! Isso não são conjecturas, isso são verdades. Verdades que foram conhecidas pela Igreja desde o início. Esses dias celebrávamos Santa Maria Maior, o Concílio de Éfeso, e tivemos a chance de poder agora celebrar São Domingos de Gusmão e fazer a referência ao Santo Rosário e recordar tudo isso. Mas, Padre Fábio, falamos de Nossa Senhora, falamos de São Domingos, falamos sobre o Evangelho de ontem, mas e a segunda parte do Evangelho de hoje? Falamos da paixão, é verdade, tocamos sobre o tema da paixão, porque agora sim vejo a sintonia, como São Domingos de Gusmão olhava a paixão do Senhor com uma efusiva alegria no coração e São Pedro olhava com tristeza e os outros discípulos, porque eles ainda não tinham um conhecimento completo da revelação, ainda não tinham alcançado o conhecimento da ressurreição. Viam o rosto de Jesus e o contemplavam, mas de maneira ainda imperfeita, porque com a experiência de fé não haviam alcançado a totalidade ou a compreensão perfeita dessa verdade que estava sendo revelada ali. Mas eis que chegará o tempo para os discípulos, no itinerário do próprio Evangelho, né, como nós sabemos. Mas para nós esse tempo já chegou, porque o anúncio que os discípulos nos fizeram não foi um anúncio fragmentado, mas um anúncio total. Então hoje, quando olhamos o testemunho de São Domingos de Gusmão, recordamos então o porquê da alegria. O anúncio da paixão nos traz um anúncio de alegria, pois o Senhor nos entregou a sua própria vida pela nossa salvação. E viver a minha vida como uma entrega de amor, participando no ato salvífico de Cristo em favor da salvação de meus irmãos, é a alegria maior e o significado total de minha vida. Então pedir ao Senhor essa graça da caridade para vivermos assim. E qual é a segunda parte do Evangelho? Eis que os mestres da lei perguntam se Jesus não pagava o tributo do templo. E Pedro responde que sim, e vai depois falar com Jesus, respondeu e agora vai falar, Senhor, a gente tem que pagar. Só que Jesus se antecipa. O tributo do templo estava relacionado à aliança de amor com a pertença ao povo de Israel e ao cuidado de tudo aquilo que dizia respeito ao culto de Deus. A oferta do sacrifício em honra a Deus. E o Senhor, então, no diálogo com Pedro, pergunta a respeito sobre essa dignidade. E o ponto central do Evangelho, dessa fração do Evangelho, é quando o Senhor diz a Pedro, de maneira miraculosa, de conseguir as 2 moedas e oferecer por ele e por Pedro. É o Senhor que oferece o sacrifício.
É o Senhor que oferece o tributo. É o Senhor que oferece a paga para que possamos participar das alegrias do reino dos céus. É o Senhor que oferece por nós. Ele que nos entregou, pela graça do seu sacrifício de amor, o direito de participarmos como filhos. E Pedro está unido a Cristo, porque ouvindo a sua palavra, permanece em aliança com Ele, cumprindo o que essa palavra diz, e dessa forma tomando parte na oferta. O Senhor disse: vai, lança o anzol, pega o peixe, tira as 2 moedas e oferece por mim e por ti. Pedro permanece na palavra e dessa forma toma parte na aliança. Para que nós possamos, como São Domingos de Gusmão e São Pedro, caminharmos e vivermos a vida como uma entrega total de amor pela salvação do próximo, para que possamos viver na caridade perfeita, é necessário ouvirmos cotidianamente o Senhor e cumprirmos em ato de amor e de aliança a sua palavra, como palavra única do nosso coração, como palavra que ilumina e inspira os nossos passos e a nossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão de São Domingos de Gusmão e de todos os santos e santas da família dominicana e da Beatíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.